Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Fala galera, boa tarde. Meu nome é Neliane França, sou professora de redação. Estamos mais um ano com o projeto Arena Enem, um projeto da Uninasal em parceria com TV Cidade e Único Vestibulares, o cursinho pré-vestibular que mais aprova no Enem e na UEMA. E hoje nós vamos começar com a disciplina que geralmente o povo aí tem uma certa resistência, né? Que é a redação. Alguém aí tem medo de redação no Enem? Não, por quê? É a disciplina que ajuda bastante com o TRI, não é assim? É uma disciplina que vocês têm mais facilidade em tirar o 900+, então já facilita. Qual é a galerinha aí que está com 800+? Levanta a mão. Boa. 900+. Vai chegar. Agora. E aí eu decidi trazer um material para vocês, de início mesmo, tá? A gente vai fazer uma análise básica de estrutura até a parte final do texto, que é a conclusão. Hoje, exatamente, a gente vai trabalhar a parte específica do Enem, junto com as cinco competências avaliadas que vocês já sabem. Só que antes, eu trouxe aqui um ponto para a gente discutir a respeito do elemento principal, né, que é o gênero dissertativo argumentativo. Todo mundo já ouviu falar a respeito do gênero, não já? Já. É um gênero que, às vezes, tira a nossa paz. Por quê? Porque é um momento que você tem que argumentar, só que você tem que ter muito cuidado para não deixar a subjetividade falar mais alto que a realidade. Não é assim? Eu tenho que me conter, analisar o contexto social vivido e verificar se tudo aquilo que eu estou colocando no texto realmente acontece. Aqui, de certa forma, a tipologia dissertativa, nós temos tanto a expositiva quanto a argumentativa. No Enem, o que é que ele exige? Argumentativa. Porque expor é muito fácil. Expor, você vai lá, às vezes, um tema sobre lixo plástico. Aí você fala, né? O lixo plástico realmente traz danos. Aí você elenca os danos, coloca lá as causas de forma específica, só que você não se posiciona. Isso é tranquilo. Só que quando vem a questão da gente se posicionar, às vezes, o que acontece? É mais fácil falar que dissertar. Aí esse é o ponto que a gente vai trabalhar hoje, né? Utilizando aí a estratégia de macroestrutura e microestrutura. Então, aqui, olha, alguns pontos específicos que a gente precisa saber antes de partir para a prática, tá? Eu coloquei aqui tese, argumentos, repertório. Isso parece familiar para vocês? Sim. O que seria uma tese? É um argumento? Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer um texto, qual vai ser a tua tese? E a tese, ela não está inserida apenas na dissertação argumentativa, né? Ela está inserida em outras dissertações também. Em trabalhos de conclusão, a gente geralmente pensa em tese, que seria justamente a ideia central, aquela ideia que a gente vai defender. E uma das dificuldades que o aluno geralmente tem é como eu vou criar a minha tese. Não é assim? Porque o professor chega e diz assim, cadê tua tese? Mas qual é a tua ideia central? Minha ideia central? Mas tem ideia central, me mostra. E, às vezes, a gente não consegue organizar, né, mostrar, deixar de forma bem específica essa tese. Uma dica, tá? Para vocês. Aqui eu coloquei um desenho, olha, do texto. O Enem, ele exige quantas linhas mesmo? No mínimo? No mínimo? E no máximo? Pronto. Aí, o que a gente faz? Gente, eu adoraria fazer uma dissertação argumentativa, estilo Enem, em 60 linhas. Daria para colocar muita coisa, né? Mas ele limita, ele te dá 30. E aí a gente precisa montar uma estética em cima dessas 30 linhas. Como que a gente faz? Aqui, eu criei essa estrutura, tá? Mas tem aluno que trabalha com macroestrutura de até 3 parágrafos de argumento. Vocês acham isso interessante? Tem aluno que faz, e existe estratégia para isso, que é o contra-argumento. Mas eu só trabalho essa estratégia quando o aluno realmente sabe o que é um contra-argumento. Alguém aqui sabe, por enquanto, o que é um contra-argumento?
Não, então a gente trabalha isso depois e, por enquanto, a gente adota essa estrutura, tá bom? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Essa parte aqui, olha, que eu coloquei, né, de forma mais específica, como corpo do texto, é a parte que vocês vão trabalhar para a fundamentação dessa tese. Como que eu vou criar a tese? Aí a gente tem que analisar isso aqui. O Enem, ele geralmente trabalha com um tema social, não é? Aí fica fácil. Por quê? Tema social, a gente lembra de quem logo? A gente quer culpar quem? O governo. É muito fácil culpar o governo, gente. E todo e qualquer tema que o Enem já trouxe, ou ele trabalha eixos, né, direcionados, vamos lá. A questão de minorias. A banca adora trabalhar com essas questões. O último tema, trabalhou minorias, não trabalhou? Sim. É uma questão social. Então, já vou, olha, ele vai trazer um tema. Esse tema é de cunho social. Eu posso trabalhar uma culpabilidade relacionada ao Estado por vezes. Por quê? Por que o Estado? Primeiro, quem é responsável por assegurar os nossos direitos? O Estado. E, geralmente, essas problemáticas sociais ainda acontecem justamente pela ausência dessa garantia. Ah, Neliane, então eu não posso trazer nada relacionado à família, à própria sociedade? Pode, a gente pode sim, dependendo do recorte temático. Se fosse um recorte temático voltado para... Vamos lá, deixa eu colocar aqui um tema fácil. O uso de telas, que é um tema que está aí, né? Já fizeram uma redação sobre? O uso de telas, né? O uso exagerado de telas por crianças. Eu poderia responsabilizar quem, além do Estado? A família, que é uma outra instituição. Então, o primeiro ponto é esse. Eu vou analisar o tema, verificar o tipo de problema social, né, o eixo temático, verificar quem são esses responsáveis por esse problema, porque é um problema social, e aí eu vou elencar a minha tese, que seria a ideia que eu vou defender. Eu vou apresentar para vocês aqui, ó, isso na prática, tá? Vou colocar aqui um trecho de uma dissertação para a gente analisar. Para vocês identificarem essa tese. Às vezes, há uma confusão, o aluno faz entre tese e tópicos. Vocês sabem a diferença? Ideia central e tópicos. Os tópicos estão relacionados às linhas argumentativas, né, que vocês vão utilizar. E, por vezes, há uma confusão. Às vezes, o aluno diz assim, eu tenho que criar as minhas teses. Não existe isso, viu, gente? É uma tese no texto. É lógico que, às vezes, a gente trabalha a linha argumentativa do D1, linha argumentativa do D2, mas essas duas linhas elas vão partir dessa tese. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o tema seja sobre saneamento básico. Saneamento básico é um tema fácil para falar? Sim ou não? Vocês têm facilidade? Sim, a gente vai culpar o governo por tudo, né? É fácil. E aí eu coloco uma tese governamental. Eu posso associar, né, os problemas lá do saneamento básico, a falta de saneamento básico, a uma negligência do governo. E, com base nessa tese, o que é que eu vou apresentar? Os possíveis tópicos dessas linhas argumentativas. Lembrando que, se a minha tese é estatal, os meus tópicos argumentativos eles têm que estar relacionados a essa tese. E aí eu posso falar sobre segregação espacial, por exemplo. Eu posso dizer que o Estado ele investe mais em determinados bairros que em outros, sim ou não? Sim. E eu estou criticando o Estado, correto? Uma outra linha para não ficar igual, porque vocês não podem trabalhar também a mesma linha argumentativa. Qual seria? Além dessa questão espacial. O que mais? Existem várias outras. Eu posso colocar, por exemplo, a questão do próprio processo licitatório, né? Posso falar a respeito desses processos que, por vezes, há uma certa corrupção, é como se o Estado não se preocupasse tanto com as empresas que ele está contratando, porque é um serviço terceirizado. Posso criticar essa vertente, mas já está totalmente diferente do D1, perceberam? Então, o primeiro ponto é pensar nessa tese. Pensei na minha tese, organizo a minha estratégia e tiro dessa tese as linhas argumentativas.
É lógico que existem temas que vocês não vão conseguir colocar uma tese restritamente estatal. Por quê? Porque mexe com outros universos, né? Se fosse, por exemplo, um tema sobre... Deixa eu colocar... Pronto, de cultura de herança africana, o último tema. Todo mundo fez esse vestibular? Acharam fácil o recorte temático? Fácil, né? Tu fizeste? Tu fizeste? Alguém lembra da linha argumentativa que usou? A maioria usou lacuna escolar. Uma galera usou isso. Quem é que usou? Deixa eu ver. Pronto, esperto. Por que a escola? Ora, está falando de valorização da herança africana. Eu tenho que trabalhar um eixo educacional. Como é que tu vai valorizar algo que tu não conhece? Não é? E qual é o espaço que a gente busca conhecimento? A escola. Aí o aluno vai lá e coloca a escola como uma vertente argumentativa. E dá certo. Porque ele tem esse universo para falar da herança africana, para asseverar que não tem, por exemplo, uma disciplina específica para complementar a respeito das disciplinas que não valorizam, né, a questão dos nossos ancestrais e tudo aquilo, a questão da nossa própria história, identidade, cultura, e ele vai elencando. Cara, dá para argumentar muito, muito mesmo. Até aí, alguma dúvida? Está tranquilo? A gente está falando ainda do processo de introdução, né? Tese, tópicos. E aí tem alguns pontos que a gente precisa tomar muito cuidado, que seria também em relação ao tema. O tema, todo e qualquer tema do Enem, ele vai trazer palavras-chave. Já ouviram esse termo, né? Quando a gente se depara com o tema, a primeira coisa que a gente faz, circula essas palavras-chave. Por quê? Alguém sabe o porquê da gente ficar tão preocupado com essas palavras-chave? Para evitar fuga ou tangência. Sabem o que é tangência? Quem sabe? Levanta a mão. Me empresta o microfone. Deixa eu ver. Se ele acertar, primeiro lugar no curso que ele quer. Vai lá. Tangência, é fácil. Tangência é quando faz fuga do tema. Quase a fuga. Quase a fuga, vai lá. A tangência do tema é quando você circula o tema com argumentos, mas você não cita ele diretamente. Melhor. Olha. Alguém mais? Gente, a fuga todo mundo já sabe, né? É quando você consegue fugir totalmente do tema. E isso no Enem, eu costumo dizer que é muito difícil. É muito difícil, está lá, exposto, eles colocam herança africana, cultura, às vezes qualquer fragmento que você coloque. Teve um texto no Enem que o aluno colocou, ele não trabalhou nenhuma palavra-chave do recorte, mas ele falou sobre tranças. Tranças. E aí, será se ele zerou a redação? O que vocês acham? Não, porque a trança faz parte da cultura, é uma herança africana, né? E ele não zerou. Então, eu costumo dizer que, para o aluno zerar por fuga, nossa, ele tem que ser muito, enfim, muito esperto para zerar a redação. Mas a tangência é mais ou menos assim. Eu tenho todo o recorte temático, só que eu não consigo falar de todo o recorte temático. É como se eu fragmentasse esse recorte. Vamos supor, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Desafios, valorização, herança africana, Brasil. É muita coisa, né? Aí o aluno, o que é que ele faz? Ele fala só sobre herança africana. Ele não contextualiza desafios e ele não contextualiza nível Brasil. Ele tangenciou. E a tangência no Enem é um perigo. Porque, assim, vocês sabem que são 5 competências, né? Aí, essa tangência, vocês têm C1, C2, C3, C4 e C5. Essa tangência vai comprometer a avaliação da C2, da C3 e da C5. As únicas competências que eu avalio normalmente,
Competência 1, que é aspecto gramatical, e competência 4, que é aspecto linguístico, coesivo. O resto o aluno perde. Detalhe, ele pode tirar no máximo 40 aqui, no máximo, mesmo colocando todos os elementos interventivos. Ele pode tirar no máximo 40 aqui, no máximo 40, sendo que, por vezes, isso aqui é igual a 0. Entenderam? Aí não dá, né? Não vai rolar vocês colocarem um texto tangente. Então, primeiro ponto, analisei o recorte temático. O que eu faço? Marca essas palavras-chave e, de imediato, tu já tens que contextualizar lá na introdução. Por que a gente fala de contextualizar logo na introdução? Porque tu não esquece mais. No Enem, o corretor ele tem obrigação, se o aluno coloca o recorte temático no texto, em qualquer parte do texto, utilizando todas as palavras-chave, ele já não trabalha com texto tangente. Estão entendendo? Pronto. Então, a gente vai trabalhar nessa microestrutura de introdução. Analisei o recorte temático, marquei as palavras-chave do recorte temático e agora eu vou partir para a minha introdução. Só que, antes, tem uma parte de estética que eu gostaria muito de falar com vocês sobre. Alguns alunos costumam me questionar a respeito de margem, de espaçamento. Vocês têm dúvida em relação a isso? A estética textual? Sim ou não? Tem diferença aqui, né, de estética, ó. Gente, dificilmente vocês vão perder nisso, tá? Mas vocês não têm, por exemplo, um ponto a ser avaliado em relação à estética. Mas observem isso aqui. Em qual do exemplo o aluno ganha mais espaço para argumentar? No primeiro. Então, assim, esse aluno aqui, ele tem dificuldade de montar uma microestrutura, né? E você percebe, ó, a margem não está alinhada, esse aqui já está alinhadinho. A letra, dá para ver, viu? Dá para enxergar direitinho. Vocês não precisam fazer uma letra tão pequena, né, ao ponto do corretor ali não identificar, mas vocês também não podem fazer uma letra tão grande, porque aí vai pegar muito espaço e vocês não vão ter linhas para argumentar. Vocês gostam de argumentar? Gostam, né? Aí vocês olham 30 linhas, não vai dar para argumentar, eu queria colocar tanta coisa, não é assim? Mas a gente tem que limitar. Essa parte aqui é muito importante, tá? Essa parte da margem. E essa parte aqui, ó, da paragrafação, vocês precisam trabalhar também. Lembra dos 2 dedinhos da margem? Vocês faziam isso na infância? Faziam. Só que dependendo da grossura do dedo, né, fica um espaço gigante. Vocês não precisam colocar os 2 dedinhos, mas vocês têm que colocar lá uma margem específica para o corretor identificar que tem que dar um espaço. Ok? E detalhe, aqui, ó, deixa eu colocar, na translineação, só o nome que é difícil, viu, gente? Translinear. O que é translinear? Vocês têm uma margem, tá? Essa margem aqui, vocês sabiam que a redação de vocês é escaneada? Pois é. É escaneada, vai lá para uma plataforma, o corretor vai corrigir, né? E aí, ele não está com o papel. Ele não vai ver o que está fora da margem. Ele vai ver o que está daqui para cá. O que estiver fora da margem pode até estar lá escaneado, mas ele não vai considerar. Aí vai configurar um desvio. Por exemplo, se vocês colocarem aqui, gerariam, né? E esse M ficar aqui, ó, vai ficar geraria. E aí configura um erro de concordância, possivelmente, não é? Já é considerado um desvio gramatical. Então, muito cuidado com isso. Agora, prestem atenção. Às vezes, o aluno ele fica assim, meu Deus, mas ficou um espaço, olha, bem aqui. E agora? Vocês são perfeccionistas a esse ponto? Não precisa, tá, gente? Às vezes, vai ficar esse espaço pequeno, não tem problema, tá? O que vocês não podem fazer? A translineação errada. O que é a translineação? É uma separação silábica normal. Aí, o que acontece? O aluno esquece das regras de separação silábica e favorece o espaço. Aí, ele não se preocupa, por exemplo, bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui essa translineação. Ela faz certinho, ó. Por isso, feriria princípios. Tá certinho, né?
Mas, às vezes, vocês ficam preocupados com o espaço e colocam uma separação errada. Aí o aluno vai lá e coloca a separação de ditongo. Ditongo separa, gente? Sim ou não? Aí vocês vão lá e separam. I, de, ia. É assim? Vocês separam como? Assim, não é? Só que aí, se vocês errarem esse tipo de separação, já configura um desvio gramatical. Quantos desvios gramaticais vocês podem ter no Enem? No máximo, para não tirar os 40 pontinhos. 2. 2 desvios gramaticais. E um sintático. Né? Vocês podem ter, no máximo, 3 erros, desde que seja assim. 2 gramaticais e um sintático. A dica é, tenham nenhum. Lógico. Alguém já tirou mediana, 180, em alguma competência aqui? Já? Já verificaram? Quando vocês fazem lá o Enem, que tira a mediana, é sinal que um corretor te deu uns 160 e o outro te deu lá uns 200 pontos, né? Aí tu fica assim, poxa, o corretor errou. Acontece, gente, é normal. Mas, às vezes, é porque realmente confunde o corretor. Às vezes, vocês querem marcar, vamos supor, um agente. Aí, vocês colocam lá um agente que não é validado. Tem corretor que não identifica, né? Tem corretor que identifica o erro. Vocês gostam de colocar, por exemplo, lei, o ECA. O ECA deve fazer isso, isso, isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz alguma coisa? Não, é uma lei. Então, evitem esses errinhos, tá? Vamos voltar aqui para a micro. Ó. Montei essa microestrutura para vocês identificarem certinho, né? Aqui está até com o argumento 3, mas a gente vai trabalhar nessa estética de argumento 1 e argumento 2. Eu tenho uma introdução, um parágrafo de apresentação, e nesse parágrafo de apresentação, obrigatoriamente, o que que vocês têm que apresentar? Ó, lembra que eu falei no início? O tema, a tese, e aí seria legal também vocês colocarem esses tópicos argumentativos que vocês vão trabalhar no D1 e no D2. Por quê? A introdução é como se fosse o cardápio. Quando tu chegas em um restaurante, que tu pegas o cardápio, é a apresentação inicial, né? Se te entregarem assim um cardápio todo rasgado, ou então com os preços lá em cima, o que é que tu faz? Por que eu estou colocando o preço? Porque se eu olho o preço lá em cima, eu vou embora. Né? Se você vê uma apresentação bem organizada, às vezes até o preço está elevado, mas o cardápio está tão bonito, está tão detalhado, aí o que é que tu faz? Aqui deve ser bom, eu vou ficar. A mesma coisa é a introdução. Se essa introdução ela estiver bem articulada, bem organizada, gente, o corretor ele vai ficar feliz, porque ele vai ler teu texto muito rápido. Ah, então isso quer dizer que é de acordo com a felicidade do corretor? Não, é de acordo com a tua progressão, a tua organização de ideias. Então, aqui, ó, trabalhei o tema, coloquei a tese, elenquei os tópicos de D1 e D2. De D2, eu já vou saber o que eu vou trabalhar como linha de argumentação. Na parte dos parágrafos argumentativos, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Vamos trabalhar na linha de 2, tá bom? Geralmente, vocês fazem em uma estética de quantas linhas a introdução? 7. É uma introdução contextualizada, né? Beleza. Geralmente, vocês trabalham aí na linha de 4 até 8 linhas. Eu não gosto muito com 8 linhas, porque acho que já fica muito grande, e aí vocês perdem espaço para o desenvolvimento, né? No desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, cada parágrafo, vocês trabalham aproximadamente com quantas linhas? 8, 9. Lembrando que tem que acontecer aí a compensação, né? Essa parte ela vai ser maior. Então, os parágrafos de argumentação eles não podem ficar menor que a introdução. Aí a gente pode colocar assim, ó, 8 a 9, dependendo, né, da quantidade aqui, 7 a 9.
repete no desenvolvimento 2. E a conclusão? A conclusão Enem, vocês têm que trabalhar uma intervenção. Mas não necessariamente vocês precisam colocar 10 linhas. Né? Tem aluno que diz assim, eu tenho que ser bem detalhista porque para resolver os problemas no Brasil assim, é coisa séria. Não, gente, a gente vai ter que utilizar uma intervenção viável, né, para aquilo que for discutido. Mas, geralmente, vocês trabalham nessa linha de 6 a 7. Tem aluno que faz 5 linhas, não é assim? Dependendo. Eu já tive um aluno que ele fez uma conclusão Enem e ele tirou, nessa época, 980. Ele teve uma mediana na C1. Ele fez a conclusão dele em 3 linhas. Sério. Eu não tenho essa redação aqui, nesse material, mas eu tenho guardado em outro documento, e eu fiquei desesperada quando eu olhei, primeiro feliz, né, pela nota. Na hora que eu olhei a conclusão, aí ele, Nelly, é porque eu coloquei muita coisa na argumentação, quando eu percebi, não tinha mais linha. Eu disse, tudo bem, pelo menos não zerou a C5, né? Fechou a C5, ele colocou todos os elementos. Mas existem estratégias para isso, tá? Por favor, não vão fazer a redação e deixar só 3 linhas para a conclusão interventiva. Aí vem o parágrafo de conclusão, apresentação da intervenção. Gente, isso é algo específico do Enem, da banca, tá? Eles trabalham com uma intervenção detalhada, que gira em torno justamente desses elementos: agente, ação, meio, efeito e detalhamento. É algo familiar para vocês? Sim, né? Mas vamos voltar para cá. Ó. Esse é todo o texto. Voltando para a micro, de tema, tese e tópicos, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Quem aqui faz introdução contextualizada com repertórios? Muito bem, a maioria. Por que a gente já gosta de colocar repertório na introdução? É algo obrigatório? Sim ou não? Não, não é obrigatório. Mas por que a gente gosta de colocar? Aqui, eu coloquei 2 exemplos, uma introdução básica e uma introdução contextualizada. Tá? A introdução básica, gente, é aquela que não tem repertório, mas não deixa de ser uma introdução. E a introdução básica pode, de certa forma, trazer a nota 1000, sim ou não? Sim. Por quê? O que obrigatoriamente eu tenho que ter na introdução? Tema, tese e tópicos. Aqui a obrigatoriedade ainda não é com repertório. O repertório, lógico, né, eu vou trabalhar na C2. Só que, de acordo com a cartilha do Enem, o que ela diz? Que vocês têm que usar, pelo menos, um repertório legitimado, pertinente e produtivo, não é assim? Vou já explicar isso. Depois eu explico para vocês. Um repertório. Então, vocês não têm a obrigação de colocar esse repertório na introdução. Mas é bacana, não é? É muito legal. Eu vou apresentar para vocês 2 introduções, uma básica e uma contextualizada. Tá? São introduções aí que vocês podem encontrar alguns desvios gramaticais, são introduções de alunos. Ó, aqui, por exemplo, ele colocou assim, cadê, deixa eu ver, eu marquei os tópicos, né? Exemplo 1. A questão da descriminalização do uso de drogas envolve a análise da realidade política e social brasileira, que, na contemporaneidade, se mostra ineficaz, tanto no controle do tráfico, quanto ao amparo do dependente. Eu não falei o tema. Mas, pelo primeiro período, vocês conseguem identificar o tema, sim ou não? Perfeito. O primeiro ponto ele já faz, que é trabalhar o tema. Vamos para o próximo período. Visto isso, tratar como criminoso o indivíduo mental e fisicamente debilitado é uma forma de mascarar tal problemática. O que é isso, gente? A tese. Perceberam como há diferença? Aí ele pega essa tese. Geralmente, eu costumo falar para os meus alunos que é muito legal a gente pegar uma tese declarativa. Sabe o que é a tese declarativa? É uma afirmação. Existem outros tipos de tese. A nível Enem, é legal tu problematizar afirmando. E ele fez isso.
Aí ele vai trabalhar agora os tópicos, na qual demanda atenção para a sua base e se destaca aí o poder do narcotráfico, D1, e o preconceito social ao dependente químico, D2. Vocês perceberam que, entre parênteses aqui, ó, eu coloquei governo e depois sociedade. Esses 2 pontos que ele utiliza, vocês acham que serão pontos viáveis para trabalhar uma boa argumentação? Sim ou não? Sim. São pontos amplos, que vai dar para ele trabalhar diferentes tipos argumentativos. Gostaram da introdução? Simples ou difícil? Muito simples. E cumpriu o papel. Agora, observem a introdução contextualizada. A introdução contextualizada, a gente geralmente trabalha assim. Apresentação do elemento cultural. Esse elemento cultural, gente, no Enem, é bem diverso, tá? Em algumas situações, os alunos, às vezes, me perguntam, nele, é melhor utilizar a citação? É melhor utilizar a história? É melhor vocês utilizarem o repertório que vai ser produtivo, que vai casar com aquela ideia. Porque, às vezes, a gente coloca repertórios forçados. E os repertórios forçados, eles não funcionam. Quer um exemplo? Que todo mundo gosta de usar? Thomas More. Já usaram. Tenho certeza. Ou então, o povo agora está usando o lema da bandeira nacional. Ordem e progresso. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe que o lema da bandeira é um lema positivista. E, às vezes, o tema não tem nada a ver com isso. Aí ele vai lá e coloca só por conta do termo, ordem e progresso. Ou então, já li várias redações que os alunos utilizaram aquele poema de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí eles asseveram a pedra como se fosse o problema. Aí o tema é sobre, sei lá, violência obstétrica. Aí eles associam a pedra de Drummond à violência obstétrica. Gente, quando o Drummond fez esse poema, ele nem pensou em violência obstétrica. Ele pensou em outras situações. O problema era da vida dele, né? A questão de usar o verbo ter era uma crítica aos parnasianos. Então, assim, tem nada a ver. Ok? Muito cuidado com a apresentação desse elemento cultural. Depois, o que eu vou fazer? Ampliar esse elemento, se, né, for necessário. Amplio esse elemento. Essa ampliação ela acontece com base no meu tema. Que o tema ele tem que ser bem específico, tem que estar lá na introdução, e o meu repertório ele tem que ser bem produtivo, não é? Então, essa ampliação é justamente para favorecer a produtividade, tá, do repertório. Analogia temática, que é a tese, e a finalização. Começando, né, com o repertório, o ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Repertório. Que tipo de repertório o vestibulando utilizou? Histórico. Gente, repertório histórico é massa. Quem é bom em história aí? Aproveita. Aproveita, coloca a história. Às vezes, eu não sou tão boa em história, mas eu sou muito boa em sociologia. Aproveita a sociologia, tem vários repertórios produtivos, né? Bom, em laranjinha, vocês viram ali que eu coloquei a apresentação do tema, né? Já nós vamos analisar como ele trabalha esse repertório, junto com tese e argumentação, tá? Logo após o intervalo. Voltamos já.